Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna do curso de licenciatura em História. E vamos a mais um vídeo, onde eu abordo um determinado tema histórico e ao final eu dou a dica, de um determinado filme e que abordou, dentro da visão, do diretor, do roteirista, aquele determinado tema, aquele determinado fato histórico. Hoje iremos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Alguns falam ditadura, outros falam regime militar, outros falam Quinta República, outros falam golpe. No final é a mesma coisa, O contexto não é ferido diante a forma como esse período da nossa história é chamado. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição política aos opositores do regime. O golpe de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. No caso, agora nós vamos voltar um pouco mais, O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a Constituição da época, e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feita no Congresso a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Jango aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-los em um momento oportuno. Um congresso votou a favor da medida de Goulart, que tomou posse. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963, quando um plebiscito pôs fim ao curto período parlamentarista republicano. O governo de João Goulart. Em 64, Jango resolve lançar reformas de base a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriações de terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral, garantindo o voto para analfabetos, e a retomada, a reforma universitária, e entre outras mudanças. A inflação chegou a atingir, em 1963, o índice de 76,5%. O presidente exigiu uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Os universitários atuavam por meio de suas organizações, e uma das principais era a União Nacional dos Estudantes, a famosa UNE. Os comunistas de várias tendências
desenvolvia um intenso trabalho de organização e mobilização popular, apesar de atuarem na ilegalidade. Diante do quadro de crescimento, agitação, né, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. No dia 31 de março de 1964, o presidente foi deposto e as forças que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Jango refugiou-se no Uruguai e uma junta militar assumiu o controle do país. No dia 9 de abril, foi decretado o ato institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger um novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior no Exército. Era apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. Aqui na primeira imagem, né, o presidente João Goulart, aqui no centro da cena, e aqui ao lado um jornal de 2 de abril de 64, né, onde fala dessa chamada cassação, né, a João Goulart, né. Exército domina a situação e conclama o povo brasileiro a manter-se em calma. A concentração do poder. Depois do golpe de 64, o modelo político visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. Com o ato institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Desta forma, surgiram a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, né, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, representando os opositores, mas cercado por estreitos limites de atuação. O governo montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime através da criação do Serviço Nacional de Informação, a CNI. Este era chefiado pelo general Golbery do Couto e Silva. Os atos institucionais foram promulgados durante os governos dos generais Castelo Branco, que ficou no poder de 64 a 67, e Arthur da Costa e Silva, de 67 a 69. Na prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim foram tomadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Entre os militares, porém, havia discordância. Óbvio que nem todo mundo que está ali em um determinado meio, isso em qualquer meio, nem todo mundo concorda com o que está acontecendo. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general-presidente. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder o general Arthur da Costa e Silva, ligado aos radicais. A nova Constituição de 67 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Apesar de toda repressão, o novo presidente enfrentou dificuldades. Formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes o jornalista Carlos Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Aqui na primeira imagem, é uma imagem de uma capa, né, do Jornal do Brasil de 1966,
onde Juscelino e Lacerda lançam o partido, no caso a Frente Ampla. Aqui embaixo, Lacerda vai a Jango e faz pacto político. Também, né, um jornal de 67, tentando, né, buscar, né, mais pessoas para no caso, esse novo partido, né, a Frente Ampla. Resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo. Em 1965, foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, de Emílio Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores que compunham canções de protesto. A Igreja Católica estava dividida, os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina, né, da segurança nacional. As greves operárias reivindicavam o fim do arroxo salarial e queriam, né, liberdade para estruturar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas reclamando da falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Aliança de Libertação Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. O forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Este suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Em agosto de 69, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice, né, Pedro Aleixo, um político civil mineiro. Em outubro de 69, 240 oficiais generais indicam para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, que ficou, né, no poder de 69 a 74, ex-chefe do CNI. Em janeiro de 70, um decreto de lei tornou mais rígido a censura prévia, né, à imprensa. Na luta contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Departamento de Operação Internas, o DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, o COD. A atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilhas urbanas e rural, que levaram à morte de dezenas de militantes, no caso, de esquerda. Bom, gente, falando aqui rapidinho, eu não vou entrar muito nesse assunto porque no caso, esse regime militar ou ditadura militar é um assunto, né, que até hoje, né, causa muita, digamos assim, muita polêmica e também muito interesse, né, por parte da população. Então, todo mundo sabe, né, que a partir de 1969, após o Ato Institucional número 5, o negócio ficou realmente é como se no Brasil fosse um período de escuridão, né? A situação ficou muito pior. Realmente a perseguição, com relação à perseguição, entendeu? Sim, pessoas inocentes também, de alguma forma, acabaram sendo confundidas com guerrilheiros. Isso realmente aconteceu, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? E realmente a repressão foi mais severa. Enfim, voltando aqui, né, Bom, então vamos ver aqui, né, algumas coisas
com relação a esse slide, né, que foi falado. Aqui a peça Liberdade, Liberdade, né, de Flávio Rangel e Milo Fernandes, e que falava, né, da questão da ditadura. Aqui é uma imagem que representa os festivais, né, de música brasileira, e aqui é uma imagem de uma greve, né, em 1968. O ato institucional número 5. Com a promulgação do AI-5, o presidente adquiria poderes como cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais, suspender os direitos políticos dos cidadãos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares, demitir e remover juízes, decretar estado de sítio em restrições ao país, confiscar bens para punir a corrupção, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais complementares. No que diz respeito aos direitos do cidadão comum, o AI-5 feria as garantias civis mais elementares. Vejamos, o governo retirou o direito a habeas corpus, né, que é a liberdade provisória enquanto responde a um processo, aos acusados de crimes contra a segurança nacional. Os acusados passaram a ser julgados por tribunais militares sem direito a recorrer. No mesmo dia da publicação do ato, o presidente Costa e Silva fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Da mesma maneira, colocou a polícia e as forças armadas de prontidão. Quais são as consequências, né, desse tal de AI-5? Com a promulgação do AI-5, teve início o período mais repressor da ditadura brasileira, que ficou conhecido como os anos de chumbo. A resistência à ditadura aumentou e passou a incorporar estudantes e integrantes da classe média. Além da repressão, os militares não conseguiram dar as respostas exigidas pela sociedade para a crise econômica que embaçou o golpe. Trabalhadores começaram a convocar manifestações contra a desvalorização dos salários em atos reprimidos, né, pela polícia. Vários movimentos de oposição foram postos na clandestinidade. Ademais, alguns escolheram o caminho da violência para combater a ditadura, realizando sequestros de diplomatas, assaltos a bancos, inclusive assaltos a quartéis, né, para roubar armas e etc. As reações passaram a ser protagonizadas pela guerrilha armada, como a Vanguarda, né, Popular Revolucionária e a Ação Libertação Nacional. Na década de 70, houve a tentativa de sublevar o meio rural através da guerrilha do Araguaia. O AI-5 seria revogado somente no governo de Ernesto Geisel, pois este julgou que o Brasil estava livre do perigo comunista. Aqui na primeira imagem, né, aqui tem dois jornais. Na primeira imagem, o AI-5, né, o objetivo é manter revolução. Aqui embaixo, né, o governo baixa o ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. Aqui uma imagem de uma pichação, né, abaixo a ditadura, né, era simplesmente uma palavra de ordem da época. Vamos ver, né, a questão do crescimento econômico, né, com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurando passar a imagem de que o país encontrara o caminho do desenvolvimento econômico, somado à conquista da Copa de 70. Isso acabou criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era compensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grande quantidade estavam baratos, eram incomparados à pauta das exportações.
soja, minério e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, né? Eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus. A indústria da construção também cresceu. Mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo Banco Nacional de Habitação foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro, entre aspas, ou milagre econômico. Em 73, o milagre sofreu sua primeira dificuldade, pois a crise internacional elevou abruptamente o preço do petróleo, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isto obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais essa dívida. A lei da anistia. A anistia é o ato jurídico em que crimes políticos cometidos dentro de um determinado período de tempo são esquecidos. No Brasil, a lei da anistia de 1979 permitiu o retorno de todos os acusados de crimes políticos no período do regime militar. A lei da anistia no Brasil provoca impunidade, adverte Anistia Internacional. A discussão segue, polêmica, 32 anos após a lei da anistia, que também impede a condenação por crimes de tortura e desaparecimentos forçados. No caso, a lei da anistia, ela no caso, anistiou, todos os crimes, tanto de um lado quanto do outro. Tanto dos presos, digamos, políticos que acabaram indo para outro país, assim como também os militares que cometeram tais crimes, ou seja, acabou abolindo os crimes de ambos os lados. Aqui na primeira imagem, é uma imagem de 1970, quando o Brasil ganhou o tricampeonato, o capitão Carlos Alberto, que era o capitão do tri, e o então presidente Médici, exibindo a taça Jules Rimet. Aqui abaixo são os BNHs, o Banco Nacional de Habitação, os BNHs que foram construídos durante o regime militar. Muitas cidades, tem até hoje esses BNHs, que era um estilo de moradia, vertical, que era construído para a população, E aqui, são a chegada dos anistiados ao Brasil, após a promulgação da lei, lá em 1979. Campanha pelas eleições diretas. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que uniram várias de lideranças políticas como o Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. Um movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para o vice, E reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar. Aqui na primeira imagem, 300 mil nas ruas pelas diretas, O povo sai às ruas pedindo eleições diretas. Aqui abaixo, o presidente eleito de forma indireta, Tancredo Neves, e o seu vice, José Sarney. E aqui também é mais um manifesto, das pessoas que saem às ruas pedindo eleições diretas naqueles anos de 1980.
a história contada na visão da sétima arte. O filme que eu trago hoje aqui é um filme muito conhecido, né, do grande público, que fala, né, sobre esse período, né, da ditadura militar, né, dos anos de chumbo, né, e esse filme fala principalmente sobre o sequestro do embaixador norte-americano, né. É um filme de 1987, direção de Bruno Barreto, a duração de 110 minutos, é uma coprodução Brasil-Estados Unidos. Gênero, drama histórico, ação, é um filme nacional, né? Classificação 14 anos. Conta em seu elenco com Fernanda Torres, Pedro Cardoso, Cláudia Abreu, Luiz Fernando Guimarães, Alan Arkin, entre outros. A sinopse do filme. O jornalista Fernando, é verídico, tá? Esse filme é verídico. O jornalista Fernando e seu amigo César abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60, naqueles anos mais pesados, né, gente? Os dois se alistam, né, num grupo de guerrilheiros de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando, então, planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Charles Booker, para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos, porque nessa época tinha-se muito isso, né? Às vezes eles cometiam algum tipo de sequestro e que eles queriam, no caso, como troca, né? Que companheiros, né, fossem libertados e exilados. Por isso que o filme se chama O que é isso, companheiro, né? Uma expressão que os militantes, né, uma forma, né, que eles chamam uns aos outros. É um filme bom? Sim, é um filme bom, mas cada um tem a sua visão, né, assim como o diretor teve a dele. Além do filme, gente, tem muitas outras produções, além desse filme, tem muitas outras produções da época que falam desse período, né, produções tanto para TV como a minissérie Anos Rebeldes. Tem aquela macrosérie Os Dias Eram Assim, muito equivocada, mas é a visão, né, como a visão é a história na visão do autor, né. Além de ter muitos outros filmes, tem Batismo de Sangue, tem O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, e tem muitos outros também. Eu não fiz uma lista porque a minha intenção era falar, né, dar destaque ao filme Que é Isso, Companheiro, que tem no link aí embaixo para vocês assistirem. Bom, galerinha, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? Quem chegou até aqui. E gostaria de pedir, né, como sempre peço, para que vocês deixem nome completo, e-mail, para que esse curso seja validado. E muito obrigada mais uma vez e até a próxima.